Olá você, tudo bem? 19 horas, está começando o primeiro podcast de Palmital. Acredito que seja o primeiro, né, William? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Ronaldo, nosso convidado aqui. É o primeiro podcast de Palmital, né, Antônio? Olha só que legal, estamos aí sendo o pioneiro com essa inovação, uma conversa descontraída, uma conversa muito bacana. E quem que é o nosso convidado hoje? Olha, é um cara que tem uma história de vida e de trabalho espetacular aqui no município de Palmital, como tantos cidadãos e cidadãs de Palmital têm, e a gente vai falar sobre esse trabalho daqui a pouquinho com o nosso amigo Ronaldo Retcheski, empresário da área de tecnologia, proprietário da Infobit, que vocês estão vendo aí na tela. Eu quero chamar a atenção para esse primeiro podcast, porque como você falou, né, nós estamos iniciando, nós estamos realizando aqui o primeiro, com certeza será o primeiro de muitos e muitos que virão por aí. E o que é o podcast? Como que surgiu? Qual que é a diferença entre ele e o jornalismo? Bom, nós estaremos aqui com um jornalismo que tem compromisso, tem conteúdo, mas é mais despojado, é mais descolado, né? Fala mais de uma forma popular, né, William? É isso aí, Antônio Carlos. É uma conversa bem descontraída, bem descolada mesmo. Sem formalidades, sem nenhum tipo de compromisso com o roteiro, nem nada, né? É uma conversa aqui bem legal que a gente vai ter. E como é que você tá, Ronaldo? Queria falar com você então. Como que você tá? Como é que foi hoje? Como é que foi? Tá apreensivo hoje aí pro programa? Como é que tá? Boa noite, William. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos que nos assistem. Estou muito feliz, estou muito bem, muito feliz por participar do primeiro podcast de Palmital, né? Por inaugurar mais essa ferramenta de comunicação, assim como tantos outros que eu já participei desde o princípio. Fico muito lisonjeado pelo convite e mais uma vez agradecido pelo convite. Pois é, e o pessoal já está aqui com a gente aí na live, o pessoal já está aí compartilhando, já está participando aqui, nós agradecemos a todos. Bom, hoje tem pizza também, né, William? Hoje tem o sorteio da pizza mais tarde. Uhum. No final aqui do nosso podcast vai ter o sorteio da pizza. Vamos fazer o sorteio, o pessoal Como está que compartilhando lá no Instagram. O pessoal que curtiu, compartilhou a nossa publicação lá, marcou 2 amigos no Instagram, vai estar concorrendo aí. Já está pronto aqui, já está no ponto aqui o sorteio. Mais tarde, no final da live, a gente vai sortear daí. Agora, nesse momento, já encerrou as participações naquela publicação, mas é só ficar ligadinho aí que mais tarde vai ter o sorteio, então. Beleza. Ronaldo, eu não lembro de em outra oportunidade, né? Provavelmente aconteceu, mas eu não lembro aqui no momento, ter visto, ouvido uma entrevista sua. Você é um cara que sempre está na mídia, sempre dá entrevista ou não? Antônio, eu sou bem reservado, assim, quase não saio para eventos, para entrevistas. Geralmente eu fico mais atrelado participando dentro da própria empresa, dos assuntos da empresa e atendendo a quem chega lá e tal, mas sou bem reservado nesse sentido. É aquilo que a gente comentou aqui, né? Dificilmente a gente vê uma entrevista do Ronaldo. Né? Dificilmente. É bem legal. Deixa eu só arrumar aqui um detalhe aqui. Maravilha. Ronaldo, me diz uma coisa. Você é empresário da área de tecnologia e hoje nós não podemos negar que a tecnologia está presente em todos os locais, para todas as pessoas e tal. Mas o início começou digamos assim, se eu perguntar para você, quando que você lembra da tecnologia iniciando aqui em Palmital? Que as pessoas passaram a ouvir sobre o computador, sobre isso, sobre aquilo? Então, a tecnologia hoje ela é muito diferente do que eu vivenciei no início do meu trabalho com essa área. Uhum. Em se falando de internet, ninguém imaginava o que era uma internet. Computador também era muito, muito difícil. Então, na verdade, quem tinha computador era um banco, era uma cooperativa, uma Coamo ou empresas grandes, mas usuários não tinham esse tipo de equipamento, não tinham acesso, e o celular muito menos, que surgiu muito tempo depois. Exatamente. Bom, isso quer dizer o seguinte, você começou a tua empresa aqui em Palmital quando? Em que ano? Minha empresa é fundada em junho de 2000, mas mesmo antes da fundação da empresa, eu trabalhava já na área de tecnologia aqui em Palmital.
Legal. Legal mesmo. Tava conversando aqui mais cedo com o Ronaldo, né? E ele falando que é pioneiro em muitas coisas. Ô, Ronaldo, como é que foi assim no começo? Como é que é? Tem uma história, até queria falar aqui que a gente, quando eu estudava lá no colégio, né? Fazia o curso técnico de informática lá no João Ferreira. Só vamos fazer o seguinte, vamos puxar esse microfone um pouco para cá? Puxa um pouquinho lá. Vamos acertando aqui ao vivo aqui a posição da câmera aqui para o Ronaldo. Isso, aí o Ronaldo vem um pouquinho mais para cá. Aí eu né? fico aqui, ó. Aí beleza, aí vai ficar legal. Aí, show de bola. Tava perguntando aqui que quando eu estudava lá no João Ferreira, né? Fazia o curso técnico de informática, tinha sempre a história lá de quando o Ronaldo construiu um computador. Foi muito legal essa história. Construiu um computador? Que ele pegou umas peças, fez um computador e tal. E como é que foi essa história, Ronaldo? Conta pra gente aí como é que é dessa época, que computador que era, que peça que você usou, como é que foi assim? Tá, o início aí foi em 1997 e eu me propus a fazer algo na Feira de Ciências e o trabalho que eu projetei seria a construção de um computador. Mas ele não foi usado peças de computador, não tinha componentes, não tinha placa-mãe de computador, não tinha chip, tudo foi construído do zero. Tudo com peças comuns, a gente utilizou inclusive bombril, lata de cerveja, muito metragem de fio. Só dentro da CPU que a gente construiu foi mais de 100 metros de fio. E o que o computador tinha na época? Ele era uma tela de LED, que o LED surgiu muitos anos depois, mas naquela época eu já consegui fazer funcionar uma tela de LED. Ele gravava em disco de isopor, lia o disco de isopor. Tinha uma impressão a jato de tinta, que também a impressora jato de tinta só surgiu em 1994, e ele já imprimia a tinta, e ele tinha uma balança eletrônica plugada nele, onde você colocava lá um pacote de arroz de 5 quilos, aparecia na tela os 5 quilos, você podia ou gravar ou imprimir, ou as duas coisas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu entender uma coisa. Isso aconteceu antes do LED? E você conseguiu fazer a tela de LED? Como que é isso? O LED ele está disponível para nós na tecnologia dos monitores atuais e celulares. Isso a partir de 2005 começou a sair. E quando eu construí o primeiro LED foi em 98. Em 97. Caramba. 1997. Puxa, olha, é inédito isso, né? Você na condição de estudante naquela época? Sim, eu estava... Me diz uma coisa, mas você falou que construiu um computador, inclusive não utilizando peças de computador, porque não tinha na época, né? Você improvisou. E qual é o conhecimento que você tinha de computador nessa época que você conseguiu montar esse computador? Porque na época eu já tinha trabalhado com alguns computadores, eu já sabia formatar, eu já sabia montar, e era totalmente diferente do que é hoje. Hoje, se você encaixar uma memória errada no computador, ele vai apitar e não vai ligar e não tem problema nenhum. Na época, se você invertesse um componente, por exemplo, invertesse a fonte, que hoje não é possível inverter, na época, se você invertesse, o computador pegava fogo, explodia, então tinha uma série de cuidados. E analisando o funcionamento do computador, eu fui projetando as peças e eu criei cada peça. Por exemplo, o disco de armazenamento que a gente fez um teste na escola, eu fiz um armazenamento sequencial utilizando ímãs e leitores e gravadores. E isso hoje, traduzindo na nossa língua atual, é o SSD. Que o SSD surgiu... Naquela época? Disponível para venda hoje no mercado, ele não tem 5 anos. Não, o SSD foi uma revolução muito grande quando chegou aqui para os computadores domésticos, né? Você vê que deu uma velocidade muito maior para o carregamento do Windows, liga o computador muito mais rápido, né? É uma vantagem muito grande em cima do... Eu não sei quantas vezes lá, não sei se é 20 ou 25 vezes mais rápido do que o HD para ligar o computador. É incrível, assim, sabe? Então é bem legal saber dessa história. E você naquela época daí ganhou o concurso daí? Sim, naquela época a gente participou de 2 premiações e tiramos o primeiro lugar em ambas. Justo, né? Ronaldo, bom, então não precisa nem dizer que você foi pioneiro aí nessa questão, né? Nesse contato para construir um computador e fazer funcionar. Em que
mais você foi pioneirismo nessa área de tecnologia aqui em Palmital? Em se falando de tecnologia, a primeira conexão de internet, que foi para a Prefeitura Municipal de Palmital, fui eu que configurei e criei o servidor, um servidor Linux na época, para que funcionasse a internet em um computador da Prefeitura, apenas um. A primeira conexão? A primeira conexão. Ela utilizava a tecnologia Frame Relay. E a velocidade dela era de, se eu não me engano, 16 kbps por segundo. 16 kbits por segundo. Isso aconteceu em que ano? Eu imagino que seja em torno de 1994. Não tenho uma data exata, mas é mais ou menos isso. Você viu, cara? Então a primeira conexão aqui do Palmital foi você que estabeleceu, então? Sim, que era por Frame Relay. Conectou. Por Frame Relay. Tá, nós estamos falando aí da época da internet discada? Não, isso é antes da discada. Antes da discada. A primeira internet discada de Palmital, eu que criei o servidor, eu que trouxe para cá a tecnologia e eu que criei o provedor, que era a Bit, que hoje se chama Infobit, e disponibilizei para a população de Palmital a primeira conexão, que na época era discada. Tal, né? Foi a primeira conexão de escada também foi você que fez, então. Olha só. O Ronaldo, uma coisa também que a gente tava com uma curiosidade aqui, como que você começou essa carreira, então? Como é que foi assim no início? Como que você montou a tua empresa? Pode falar com a gente aí, contar pro pessoal a tua história, como é que foi no início, assim? Você montou esse computador e você falou, não, é isso que eu quero. Como é que foi assim? Você falou, é isso que eu gosto pra minha vida, é isso que eu quero mesmo. Até porque, antes que o Ronaldo responda, eu imagino o seguinte, que as pessoas acreditavam desacreditando na questão da tecnologia na época. Vamos imaginar o seguinte, a população de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral, quando você chegava e falava em computador para as pessoas, como que era a reação das pessoas nesse caso? Era muito difícil vender um computador na época, que eu também vendi muito computador aqui na cidade. Porque você ofertava um computador, a pessoa dizia, olha, mas eu já tenho um rádio em casa. É mesmo? Mas um computador não tem nenhum tipo de relacionamento com rádio. Hoje, na data de hoje, tudo é no computador. Nós estamos fazendo podcast por computador. Exatamente. Nós ouvimos rádio no computador, mas isso é hoje. Na época não existia como. O computador, quando eu comecei a vender, a tela era monocromática, não era colorida. Você não tinha uma impressora colorida, você tinha poucos recursos, você não tinha como ouvir música no computador. O CD-ROM foi surgir muito mais à frente. Então, você ofertava, você tinha que convencer a pessoa a comprar um computador. E ele era mais um status do que uma usabilidade. Porque não tinha muito. O que a pessoa ia fazer? Era um joguinho de paciência, que já existia, ou digitar um texto. Tá, mas as pessoas relacionavam o computador com o rádio e não com a televisão? Na verdade, não é que relacionavam. Quando você ofertava, eles imaginavam assim, por que eu quero um computador se eu tenho um rádio? Acho que o rádio já é a mesma coisa, mas eles não estavam nem focados no que era um computador. E era difícil você ligar um computador, trabalhar com ele, você tinha que ter conhecimento, diferente de uma criança que pega um celular e está ali. Meu neto com 2 anos pega o celular e vai no YouTube, toca e vai para frente, muda e vai... Na época não era assim que funcionava. Você tinha que ter conhecimento técnico para poder operar um computador. E daí, voltando aqui na pergunta que o William fez, você começou a tua empresa nessa época, quando as pessoas reagiam assim em relação à tecnologia? Sim, aí conforme foi surgindo, a gente foi ofertando, o pessoal acabou de início resistindo, depois acabou comprando e foi aumentando a demanda, e a gente foi seguindo a tecnologia. Daqui a pouco a pessoa não queria mais o computador, já queria a internet. Aí a internet, no início também foi a mesma coisa, você batia na porta, olha, eu já tenho internet. Mas para que a internet? Por que a internet? Naquela época, temos que pensar o seguinte, existia o Google? Não. Essa internet que eu vendi na época não tinha Google. Hoje você não sabe o nome do site, ninguém sabe. Você digita no navegador ali, banco, já sugere uma lista de banco. Se você não souber, já está ali. Digita Antônio Carlos, vai achar tudo do Antônio Carlos. Digita provedor, está ali provedor. Na época não. Na época, se você não digitasse www.infobit.net.br, ia dar uma tela branca. Não ia abrir nada e não ia sugerir nada. Não existia ferramenta de buscas.
Quando eu vendi uma internet, eu levava já um scriptzinho com vários sites úteis, de receita, de coisas que existiam na época, horóscopo e tal, para a pessoa ter o que acessar. Mas se ela errasse apenas uma letra, ela não chegava no site. Como é que é, né? Como é que é? Então era tudo mato quando você chegou, então. Olha só. Eu imagino o seguinte, que como você estava iniciando aquela época e não tinha o Google, como você falou, inclusive para você fazer alguma pesquisa para o teu próprio trabalho, por exemplo, para resolver uma situação, algum problema que acontecia, você enfrentava essa dificuldade, né? Mesmo sendo você a pessoa ali que, digamos assim, estava trabalhando com a internet, com o que existia na época. Sim, porque você tinha que obter, é até estranho falar isso, mas você tinha que obter sites para poder acessar os sites, mas você não tinha ferramenta para buscar os sites, um buscador, um Google, um Yahoo, qualquer coisa que hoje ninguém faz conta que eles existem, porque eles estão integrados em tudo, mas na época não tinha, naquela época não existia esse tipo de coisa. Que o pessoal tá fazendo pergunta aqui também, o pessoal tá participando bastante da nossa live aí, já tem bastante participação aqui, eu quero ler uma pergunta aí pro Ronaldo. A Deise Souza tá perguntando aqui uma pergunta para você, Ronaldo. Ó, tenho uma pergunta para o Ronaldo. Quem foi o primeiro professor de informática dele? Teve algum professor de informática ou você aprendeu tudo sozinho? Não, ninguém aprende tudo sozinho, né? A gente tem muitos mestres pelo caminho. O primeiro professor de informática é mais ou menos uma história. Eu trabalhava na época numa serraria e surgiu um curso de informática e eu fui atrás para ver como que era. E eu ganhava meio salário por mês. Que ano que era isso? Você lembra? Devia ser 1990, por aí, mais ou menos, 92, por aí, faz tempinho. E a informática era uma novidade tremenda, de certo? Era um negócio sim, do outro mundo. Era muito. Aí o que aconteceu? Eu ganhava muito pouco no meu trabalho e esse curso era meio salário por mês. Aí eu consegui juntar dinheiro para 30 dias de curso. E falei, vou fazer. E fui lá, o professor se chamava Oswaldo, me recebeu e comecei a fazer. Eu fazia somente uma aula por sábado, era 1 hora por sábado e pagava meio salário na época. Nossa. Logo no segundo sábado ele me chamou, falou, viu, fica aí depois do horário que eu quero conversar contigo. A gente, como aluno, na época, você já pensa, puxão de orelha, né? Poxa, diferente de hoje, que o aluno é mais descolado, na época a gente era mais reservado. Ele falou, não, eu quero conversar contigo, porque tu mostrou que gostou e eu tenho um serviço para você. Aí, moral da história, nos finais de semana, eu trabalhava durante a semana no meu trabalho normal, e nos finais de semana ele tinha sempre um computador de um banco, de uma cooperativa e tal, para formatar, para trocar peça. Aí ele passava para mim, quem fazia o serviço era eu, e eu aprendi com ele. Ele obviamente que ele não pagava nada para mim. Só que melhor do que o dinheiro foi o conhecimento que eu tive. Que legal essa história. Mas em que cidade que era? Aqui em Palmital. Aqui em Palmital mesmo? Aqui em Palmital. Você é de Palmital, é natural daqui, sou né? Nascido e criado aqui. Viu, Ronaldo? Mas para começar, digamos assim, abrindo picada no peito, né? Como você fez. Precisa realmente gostar, precisa estar focado, saber que é aquilo que quer. Olha, eu quero a área de tecnologia, é esse o caminho, por aqui que eu quero andar. Como é que surgiu esse gosto? Como é que começou essa, digamos assim, essa admiração e depois esse gosto pela tecnologia em um momento que, como a gente falou aqui, tinha todas essas dificuldades? Eu acho que o que mais ilustra isso é assim, Antônio, é você ver funcionando a coisa. A partir do momento que você pega um emaranhado de fio e faz aquilo funcionar e acender um monitor de LED, imprimir uma impressora, uma pessoa que está sentada aqui se comunicar com a outra que está lá no outro lado do mundo, fazer a coisa funcionar, fazer aquilo gerar, tanto hoje em dia, tanto do lado financeiro, do lado afetivo, do lado não só interligar pessoas, mas do lado do trabalho, de todo mundo, você vê funcionar aquilo. A satisfação, né? É o que realiza você, porque as dificuldades, todo mundo vai enfrentar dificuldades em todas as áreas, na tua área, na minha. Quem planta um pé de alface vai encontrar dificuldade, quem está na área da informática não diferente, e quem está na tecnologia,
é pior, porque na tecnologia não é vangloriar, mas a tecnologia ela muda todo dia. Ou você muda, ou você fica para trás. Eu comecei lá, lembrando, com o Frame Relay, depois a gente começou disponibilizando para o usuário a internet de escada, depois fomos para a internet ADSL, depois fomos para via rádio e depois para fibra ótica, que é hoje. Você vê, é uma evolução constante, né? O pessoal tá deixando mais pergunta aqui, ó. Olha só. Visto que nessa época os computadores... Daniel Silveira, deixando um grande abraço pro Daniel aí. Visto que nessa época os computadores não tinham muitas ferramentas. Eles eram usados geralmente nessas empresas para qual finalidade? Qual que é a principal função do computador nessa época aí? Era banco? Era grande empresa que já tinha Coamo, já que tinha muito computador? Como é que era aqui no Palmital? Vejamos o seguinte, um computador numa empresa na época, ele servia para você fazer registros. Vamos supor o seguinte, uma cooperativa, o que você registrava? Você tinha o registro do teu estoque, dos teus funcionários, fazia um relatório de venda, mais ou menos isso, só que eram ferramentas muito difíceis de utilizar no computador, tinha que ter conhecimento técnico para aquilo. Enquanto pessoas, também a utilidade era muito, muito reservada. Você tinha um editor de texto muito grotesco para você trabalhar. Uhum. Depois surgiu o Paint, que é de desenho, que existe até hoje no Windows, o Paintbrush, que hoje se chama só Paint, na época era Paintbrush, fazia um desenho tudo quadriculado, e uma ferramenta de calculadora e tal, mas era muito, muito grotesca a coisa em relação, se você pegar um computador da época e hoje, você dizia, poxa, mas como que conseguia trabalhar nesse negócio? Servia para quê? É mais ou menos assim a tradução. Por exemplo, o que a gente está falando agora. Nós vamos digitar um texto aqui, do editor de texto do computador, você erra uma palavra e ele corrige. Correto. E na época? Então, primeiro que se você errar uma palavra, ele corrige, outras vezes ele já sugere, outra vez você começa a digitar, ele já preenche a palavra. Tem até comando por voz hoje. Você fala, sim, você pode falar, ele vai digitando. Na época, você digitava, o teclado não tinha cedilha, não tinha acento. Se você quisesse fazer um caractere diferente, você deveria utilizar uma tabela hexadecimal. Quem conhecia ela já sabia de cabeça os caracteres. Você já tinha ouvido falar nessa tabela? Não. Eu vi um pouco falar na teoria, né? Na teoria eu vi um pouco, estudei um pouquinho sobre isso, mas na prática eu não sei usar não. Não lembro não como é que é. E você tinha que conhecer essa tabela hexadecimal se quisesse fazer um cedilha, um acento, porque você não podia fazer acento A, ou só colocar o A e surgiu o acento como surge hoje. E o mesmo, se você quisesse fazer uma palavra em negrito, itálico, sublinhado, você teria que, antes da palavra, colocar uma série de comandos e, posterior à palavra, finalizar os comandos. E isso gerava uma bagunça na tela que você não entendia nada, porque o texto ficava totalmente deformado e diferente da impressão. A tela exibia uma coisa e a impressão imprimia outra. Olha só. É isso que eu ia perguntar. Quando o Ronaldo falou o texto ficava totalmente deformado, eu pensei, mas daí a impressão? Então, a impressão era outra coisa. Você viu que a Denise falou ali assim, hoje eu tenho um computador e não tenho rádio. Se referindo aqui ao que a gente falou, que à época as pessoas diziam, mas eu tenho rádio, para que eu preciso de um computador? Como evolui as coisas, né? Então, o Luiz Guilherme Lopes aqui falando também, ó, pede para ele contar a história da época da Lan House, matei muita aula para ir lá. Pra ir jogar, Você teve uma Lan House, Ronaldo? Sim. Eu acabei acompanhando mais isso, né? Quando as pessoas não tinham onde jogar, a gente acabou criando uma Lan House e disponibilizou. Na época a gente cobrava por hora, né? Tinha lá cada um computador e o pessoal ia lá jogar até... Era Bit? Já era Bit Informática, né? E aí você tinha Lan House e também atendia o pessoal lá? Sim, tinha Lan House, tinha venda de computador, tinha cursos também, daí era intercalado daí os horários. E você tocava lá, o pessoal madrugadão rolava direto lá? Era eu que tava lá das 6 às 6. E o que o pessoal normalmente fazia mais? Era jogos? No começo era mais cursos. Depois foi simplificando o computador, o pessoal foi abandonando os cursos, aí sim, o computador servia mais para jogos, e como eu tinha internet e muitas pessoas não tinham internet na casa, as pessoas iam lá para usar a internet. Em Palmital era mais difícil, né? O Romário Luan Merren Ribas diz ali, que história, hein? Que trajetória, isso é realmente incrível.
E é realmente incrível. Bom, surgiu a Bit Informática, né? E a Bit Informática, por que esse nome? Realmente porque começou pequeno e depois se tornou na empresa que é hoje? Pensamos no princípio, né? Porque bit é um binary digit, que traduzindo na nossa língua é o dígito binário, que é a menor unidade que o computador compreende, que é o 0 e 1. Então a gente pensou dessa forma, né? Começando pequeno e pelo princípio. Pois é, e como é que foi essa trajetória, assim? Você começou lá atrás e foi, cresceu, e como é que foi, assim? Você falou, não, agora eu vou fornecer a internet. Como é que foi, assim, no início? O que você chegou nesse ponto? É interessante até falar, William, eu nunca parei assim e pensei assim, nossa, amanhã vou fornecer TV para o meu usuário. Eu nunca pensei isso. É incrível falar assim, mas eu trabalho diferente. Comecei lá, aí uma pessoa diz, viu, mas eu quero um meio de comunicação. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu consigo, antes da internet, eu estava projetando porque já existia celular em outras cidades e não existia em Palmital. Então o que a gente fez? A gente estava projetando um transmissor para você, por texto no celular, você fazia um cadastro de ID dos celulares e você conseguia mandar mensagem por celulares, porque aqui não tinha operadora, levou muitos anos para chegar a operadora. Só que enquanto a gente estava trabalhando nesse projeto, eu acabei descobrindo como trazer a internet de escada. Aí eu abandonei esse projeto. Falei, melhor do que isso é a internet. Então vamos para a internet. E daí, chegamos na discada, a gente descobriu que a DSL era muito melhor. Então, quando a gente descobriu, a gente foi para a DSL e abandonou a discada. Quando a gente estava na DSL, a gente descobriu que na via rádio, é incrível falar isso, mas é verdade, na via rádio entregava muito mais velocidade que a DSL. Abandonamos a DSL e fomos para a via rádio. Quando nós estávamos na via rádio, descobrimos que com a fibra era possível ter muita coisa, muito conteúdo. Hoje nós temos a fibra e já temos a TV rodando sobre a fibra para o usuário. Então a gente vai evoluindo conforme vai surgindo a necessidade e você vai dando passo e você não pensa, mas vou construir tal coisa. Não, você segue o barco. Poxa, mas então precisa disso? Vamos fazer isso. Ronaldo, a TV, como é que funciona? Então a TV, ela é totalmente digital, ela é sobre IP. Por ela ser digital, a gente disponibiliza ela no celular, ou disponibiliza no computador, no tablet, em qualquer lugar. Que é justamente o que eu esqueci o nome da pessoa que falou ali há pouco, que antes a pessoa dizia, não quero computador porque eu tenho rádio. A Denise. A Denise. Então a Denise, antes você dizia, olha, eu não quero computador porque eu tenho rádio. Hoje você não tem rádio, você tem computador, mas você tem no computador, você tem tudo. Você tem o rádio, tem a TV, tem a internet e tudo. Exatamente. E não só no computador, no celular. Porque o celular hoje, um celular que a gente está usando aqui na mesa, do Antônio mesmo aí, ele é milhões de vezes, milhões e milhões, melhor do que um computador vendido na época. Porque ele está rodando qualquer coisa que ele vai rodar a TV da Infobit, ele vai rodar a Infobit Play, ele vai rodar o Google, ele vai rodar o YouTube, ele vai rodar esse podcast que a gente está fazendo aqui ao vivo. Ele roda sem travamento. Ele tem um processador enorme e ninguém se toca, que é maior que um computador que você está segurando na mão. É isso que eu fico pensando às vezes, como é que pode, né? Como é que evolui a tal ponto que tão pequeno, né, as coisas, né, microscópicas ali, e eles conseguem produzir um chip capaz de processar dados num tamanho microscópico, algo assim que é incrível, né? Uma evolução muito, muito legal mesmo. Você vê, antigamente tem até uma lei que fala que dobra a velocidade dos processadores a cada 4 anos, se eu não me engano, ou 2 anos, uma coisa assim. A lei de Moore, cada 18 meses dobra a capacidade. Só que essa lei ela foi vencida, né? Essa lei ela foi vencida porque chegou no limite do silício. Hoje não pode mais dividir o silício, porque ele já está no mínimo dele, que é o átomo. Ou seja, não é possível você diminuir o tamanho de um processador. É possível acrescentar funções, mas diminuir não, nós chegamos no limite. Por essa razão que surgiu agora a tecnologia quântica. Então o computador quântico surgiu
é complicado de explicar, porque hoje a gente, quando eu construí aquele computador lá, eu me basei no 0 e no 1, no binary digit. Você está apagado, não tem energia, você tem energia, está aceso, você está aceso, gera, você está apagado, enfim, criando esse 0 e 1. E o quântico, ele é diferente, porque ele entende 0, 1, 0, 1 junto, 1 e 0 junto, 0, 0, 1, 1. Ele tem várias posições no mesmo lugar. É muito complicado de entender e explicar como que essa tecnologia vai funcionar. Porém, já tem computador funcionando com essa tecnologia, que é ela que vai ser possível crescer. Eu estava vendo, eu li um pouco sobre isso e a computação quântica, assim, algumas empresas muito grandes têm esse computador já, Antônio. O Google, por exemplo, tem um, né? E é uma diferença absurda, assim, algo que um cálculo com um computador mais poderoso hoje, convencional, demoraria milhares de anos para resolver, ele resolve em 40 minutos, sabe? Então ele é um processamento fora do normal, é uma coisa assim, uma evolução que a gente está vendo agora, que está existindo agora, que está iniciando, que nem o Ronaldo falou, extremamente complexo, é muito complexo, você nem consegue nem entender direito. Mas é uma coisa assim, nossa, é sensacional você pensar que tá chegando num nível desse, sabe? Num processamento de dados desse, assim, é incrível, né? É muito legal mesmo. Já imaginou lá atrás, você já imaginou que ia chegar num nível desse, que ia ter tanta coisa na tela, tanta coisa assim, tantos dados, tão rápido? Então, a gente não imaginava nem que seria possível colocar um CD-ROM no computador. A gente nunca nem imaginou isso. Foi uma tremenda novidade o dia que foi possível colocar um aparelho de CD-ROM no computador e ouvir uma música. Você imagina, cara? Você viu que o Daniel Silveira está dizendo assim: por que diminuir o tamanho de um processador ao invés de aumentar o tamanho dele para ter mais poder de processamento? Na realidade, o poder de processamento está exatamente na inovação do mecanismo, que mesmo diminuindo o seu tamanho, o poder do processamento continua cada vez maior. É que funciona assim, Daniel. Se imagine se não fosse possível diminuir o tamanho do processador, nós não teríamos um celular. Porque o processador do celular, ele é muito pequenininho, ele cabe embaixo da nossa unha. Ele é muito pequenininho. E quanto menor o processador, vamos imaginar componentes. Imagine assim que ele é um monte de... O que a gente podia usar para ilustrar aqui? Que é para não fugir. Um monte de moeda. Cada moeda seria um clock de processamento. Uhum. Quanto menor as moedas, cabe em menor espaço. Quanto menor espaço, mais moeda você põe no mesmo lugar. E quanto mais moeda, mais poder de fogo. Quanto mais poder de fogo, mais processamento. Ou seja, conforme você vai diminuindo o tamanho do processador, vai diminuindo o tamanho dessas moedas que a gente está usando para ilustrar, digamos assim, cada pontinho do processador, quanto menor, ele vai caber mais. Senão você teria que ter um processador do tamanho dessa sala aqui para rodar um celular naquela época. Até porque os primeiros computadores, processadores, tinham o tamanho de uma caminhonete, de uma Toyota, né? O primeiro computador de Palmital era do escritório Accesscom. Ele ocupava uma sala. Nossa. E ele não processava, era o que? Você lembra mais ou menos os números? Quanto que ele era? Olha, ele perdia para o XT, que depois veio o 286, depois veio o 386 e depois veio o 486. E ele perdia. Você vê, cara, como que evolui as coisas, né? O pessoal tá te dando os parabéns aqui, Ronaldo. Gostam muito da sua história. O Edson Neres Teixeira, parabéns, Ronaldo. Muito bonita sua história. Um abraço aí também. O Romário falando a mesma coisa aí. Também que gosta muito. Um abraço para todos aí. Obrigado por estarem participando e mandando as dúvidas. O pessoal tá prestigiando aí, tá participando bastante participação na live. E também continue, pessoal. Quem quiser deixar uma pergunta aí, pode perguntar. Deixa no chat a pergunta aí que o Ronaldo vai buscar responder também. A gente também tá aqui para falar também. E podem ficar à vontade para falar, tá bom? Tem pizza daqui a pouco. E tem pizza daqui a pouco. Aí o pessoal que tá participando, olha só, no final do podcast a gente vai sortear uma pizza, tá? Fiquem ligados, tá bom? Ronaldo, mas me diz uma coisa, você gosta de tecnologia, faz tecnologia, daqui a pouco a gente fala a respeito aí do futuro, né, da empresa, da tecnologia. Tá, mas e tem algo mais também que você faz, que é um hobby? Como que é o Ronaldo no dia a dia? Você falou agora há pouco que quase você não concede entrevista, falou a respeito da tua vida social e tal. Você é ligado à natureza, à família? Como que é o teu dia a dia?
Então, a vida da gente, ela acaba sendo, a gente acaba ficando quase que escravo do serviço da gente. E para você acabar tendo uma vida melhor, digamos assim, uma qualidade de vida maior, você precisa sempre estar se relacionando com alguma coisa que não seja aquilo, estritamente aquilo profissional. Digamos assim, para limpar a mente, para que a tua cabeça saia do foco e volte e limpa novamente. Claro. De tantos hobbies, eu gosto muito de natureza, eu sempre gostei. Aqui mesmo em Palmital eu descobri 2 espécies de peixe que existem em Palmital e não havia registro, então a gente fez um trabalho, descobrimos aranha, a gente fez um trabalho também em época de escola. É mesmo? Focado nisso, preservação do ambiente, na época tinha um lixão na pedreira, a gente fez um trabalho relacionado àquilo lá, depois foi extinto. Como que você descobriu essas espécies de peixe, por exemplo, e outras pessoas não haviam descoberto? O que você fez para isso? A gente foi para o rio, coletou peixe, obviamente devolvemos para a natureza e acabamos encontrando 2 espécies que hoje são comuns até em aquários. Mas na época não tinha registro. Tem nome específico essas espécies? Não vou lembrar, é uma coisa que agora, hoje, nesse momento eu não vou recordar. Já faz um tempinho e eu acabei meio que ficando fora desses assuntos e não vou recordar o nome dos peixes e tal. Mas hoje eu comecei um hobby diferente. E eu estou criando abelhas sem ferrão, que são chamadas de ASF, são as abelhas indígenas, são as abelhas que existiam em abundância no Brasil. Porque quando a gente fala abelha, Antônio, a primeira coisa que a pessoa diz, vai me picar, vai me pular, vai... É verdade. Enfim, a primeira sensação, primeira abelha. Falou abelha, mas não é isso. Essas abelhas elas não têm ferrão, elas são desprovidas de ferrão, o ferrão é atrofiado, elas não têm como picar. O máximo, algumas espécies delas, elas pulam no cabelo, grudam no cabelo, provavelmente muitas pessoas já encontraram elas, mas não sabem que são as abelhas indígenas, que são as abelhas nativas do Brasil e que muitas delas existem pouquíssimos espécimes e agora a gente está criando várias delas, a gente já tem aproximadamente 20 espécies para justamente estar devolvendo para a natureza o que tinha antigamente aqui na região. São aquelas abelhas menores, aquelas que o pessoal chama de jiti, aquelas outras, está dentro dessa família aí ou não? É dentro dessa família, só que tem que lembrar que a abelha sem ferrão ela não é só o jiti, porque o jiti ela não é a menor abelha. A menor abelha que é existente em Palmital é a lambeolhos, que é uma mirinzinha, é muito miudinha, e a jataí, ou a jiti, que a gente chama, que é o mesmo nome, ela já é um pouco maior, bem conhecida pela produção de mel, o pessoal gosta do mel, mas as abelhas sem ferrão, elas não são limitadas a isso. A gente tem a bugia, que é uma uruçu, que ela é no tamanho de uma abelha com ferrão. É o mesmo tamanho, se você vê, se uma vir no teu lado, você vai correr, vai me picar. Até assusta. Mas ela não tem ferrão, ela não tem como te picar, não tem como te fazer mal. E é uma diferença delas, que abelhas com ferrão produzem mel em favo, que nós conhecemos hoje. Você pensou em mel, imagina favo. Favo de mel. Mas as abelhas sem ferrão, as abelhas indígenas, elas produzem pote. Elas fazem uns potes de mel. E quanto maior a abelha, maior o pote. Uma uruçu, né, que é uma bugia, um pote dela chega a ser quase do tamanho de um ovo de galinha, cada pote de mel. E daí você resolveu investir nisso. Agora sim você tem um sítio? Como é que é? Como é que você tá lá? Não, isso é na própria Infobit, na minha casa, do lado da empresa. Tá lá na empresa mesmo? Lá na empresa, tá lá. Se alguém tiver curiosidade, a gente mostra. Tá lá trabalhando, estamos atendendo, multiplicando e devolvendo para a natureza. De vez em quando dá uma folguinha e você vai lá daí mexer. De vez em quando sim. Quase que todo dia a gente dá uma passada, dá uma olhada. Até porque eu já fui lá na Infobit, já visitei você lá, já estive no teu escritório por diversas vezes. Você tem uma fonte lá, né, maravilhosa, uma cachoeira que você criou. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu percebi assim que você tem uma ligação muito forte com a natureza. Então, uma coisa interessante, Antônio, das abelhas sem ferrão, nessa cachoeira lá, embaixo dela eu tenho uma prateleirinha de concreto lá embutida dentro e eu tenho uma abelha que está lá. E por que ela está lá? Porque ela é uma abelha dessa sem ferrão, é uma abelha indígena, o nome dela é Guaraipo, inclusive nós temos em Palmital o rio Guaraipo, exatamente, que se chama rio Guaraipo porque tinha abelha Guaraipo, mas não tem mais, não tem mais.
Então eu trouxe de volta, estou cuidando, só que ela é uma abelha que ela precisa estar em contato com a água, senão ela morre. Então nessa cascatinha está lá a abelha lá trabalhando, produzindo seu mel, criando a família, porque ela está em contato com a água. Tá, mas você falou aqui das espécies das abelhas, citou nomes, citou, por exemplo, características de abelhas e tal. Você pesquisa sobre isso? Como que você aprendeu essa questão? Você é um pesquisador nesse sentido? Digamos assim, a mesma vontade que a gente tem de correr atrás de tecnologia, que você tem uma ânsia por estar descobrindo coisas novas, descobrindo como funciona, o mesmo se aplica às abelhas, porque se você só pegar uma colmeia e deixar lá no canto, ela vai definhar e morrer. Você precisa providenciar para que ela tenha sustento, para que ela tenha alimento, para que ela tenha pólen, para que ela tenha acesso às flores, para que ela tenha acesso à água. A temperatura também é importante, porque tem abelha que só vive dentro da terra, tem abelha que vive só próxima de água, tem outra que não pode ter contato com água. Então cada uma tem uma peculiaridade, e se você não atender, ela vai morrer. Você precisa estar junto. E uma coisa interessante das abelhas sem ferrão, que às vezes a pessoa diz, lá em casa tinha um jiti, mas foi embora, tá vazia a caixa. E as abelhas sem ferrão, elas não vão embora, elas morrem. Por que elas não vão embora? Porque a rainha da abelha sem ferrão, a partir do momento que a princesa é fecundada, ela se transformou em rainha, ela não voa nunca mais. Ela vai ficar ali pro resto da vida. E daí, se não tem mais nada, é porque algo aconteceu e a família morreu, porque a família não abandona a rainha, elas ficam lá pro resto da vida dela. Nossa. E se não tem nada, ela morreu, eles não vão embora. A abelha com ferrão, a Apis, que a gente conhece aí, que é a que pica as pessoas, é diferente. A rainha, se aconteceu qualquer coisa na colmeia, caiu a árvore que ela estava, a rainha fica 2 dias sem comer, emagrece e levanta voo, e eles vão para achar outro lugar. E a abelha sem ferrão, caiu uma árvore, ela vai morrer, porque ela não consegue se mudar. Quem diria, né? Com o Ronaldo da Infobit, que mexe com tanta tecnologia. Viu? Você percebeu que o Ronaldo está falando com a mesma propriedade que ele fala de tecnologia, está falando da abelha sem ferrão. Não, né? Você falou assim, entende mesmo. a abelha sem ferrão, quando ela se transforma em rainha, você falou isso, né? Quando ela se transforma em rainha. Então tem toda uma hierarquia, de repente ela não é rainha, passa a ser rainha por algum acontecimento da colmeia, algo nesse sentido? Então, dentro das abelhas sem ferrão existem algumas diferenças. Por exemplo, dentro das escaptotrigonas, que são a tubuna, canudo, mandaguari. Olha o conhecimento. Você vê? Olha só. Agora tá estudado. Como que as escaptotrigonas funcionam? Elas, quando a rainha está botando, ela já escolhe uma célula e bota um ovo já maior e já diz, aqui vai nascer outra rainha. E daquela célula, se você abrir a colmeia, você vê ela, enxerga e diz, olha, ali vai nascer uma rainha. Essa é uma célula real, vai nascer uma rainha. Só que ela nasce princesa. Por que vai nascer uma princesa, vai nascer uma rainha? Por 2 razões. Ou a colmeia decidiu que a rainha está muito velha e eles precisam trocar porque ela vai morrer, e essa vai vir substituir, ou a colmeia evoluiu, está grande, tem muita população, e eles vão soltar metade dessa população para ir para outra árvore, para ir outra caixa, para outro lugar. Com uma nova rainha. Uma nova rainha. Mas daí você diz, poxa, mas você não falou que elas não se mudam? Não, elas não se mudam. Mas acontece que quando ela nasce, ela é princesa, ela voa. Aí ela voa, a família nova vai lá, acha um oco de árvore, algum lugar, e leva suprimento da caixa mãe. Leva cera, leva mel, leva pólen e monta lá dentro. Quando tiver pronta a estrutura lá dentro, volta e a princesa acompanha. Aí é feito um voo nupcial e ela cruza com os zangões, que os zangões por si só, ela cruza com vários, e depois de fecundada, ela entra, aí ela vai ficar com o abdômen grande, vai inchar, e a partir daí ela não consegue mais voar, e ela virou a rainha. E detalhe, o zangão que copular com a princesa, ele é condenado à morte. Ele não volta nem na colmeia mãe e nem entra na colmeia filha. Ele é simplesmente abandonado.
Se ele Você vê copulou, que- ele Como é que morreu. pode, né? Como é que é tão complexa a vida nos bichinhos tão Ou seja, pequenininhos, tem né? os privilégios, mas depois tem a sentença, tem a condenação. E tem outras coisas até mais... Mais curiosos do que isso, não? mais curiosas, e para nós até, de repente, assim, você pensa até meio drásticas. Por exemplo, a mandaçaia. A mandaçaia, 30% das abelhas que nascem são princesas. 30% da colmeia. Ela não tem uma célula real. 30% das abelhinhas que vão nascer são princesas. Deus se diz, nossa, mas então vai ter tudo isso de rainha? Não. Nasceu a princesa, vai um monte de abelha e cita ela, cerca ela na caixa e faz uma dança tentando pegar ela. Se ela deixar pegar, eles atoram a cabeça dela e jogam fora. Matam ela. Aí se ela não deixar, aí o que acontece? Aí ela se forma rainha, ela vai voar e levar a parte da colmeia. Só que a mortandade é grande. Para uma colmeia de mandaçaia soltar enxame de um humano para outro é raro. Então eles matam muita abelha. Cada passo tem uma abelhinha morta no chão. Nasceu a princesa e não dominou as outras abelhas adultas, eles condenam a morte. Eles não querem ninguém que não seja forte no comando. E esse conhecimento aí é resultado de muita pesquisa. Sim, a gente vai estudando, aprendendo até para poder conduzir. E mais uma curiosidade, que existe uma única abelha que se conhece, obviamente, que é a guaraipo, que é essa que precisa de água, que ela vive até 5 rainhas dentro da colmeia. É a única abelha que se sabe que tem mais de uma rainha dentro da mesma colmeia. Mas Então- você não cria abelha com finalidade comercial. Não, a gente nunca vendeu nenhum enxame, o objetivo hoje é diferente. A gente até cedeu alguns própolis para uns amigos e mel e tal, que a gente acaba coletando, mas a ideia é justamente promover a procriação delas e a devolução para a natureza. Mas eu imagino que várias dessas espécies aí estão em extinção. Sim. Você conseguiu, para criar, você conseguiu esses enxames aqui em Palmital? Não. Muitos deles não existiam mais aqui já há muitos anos. Já era história de avós aí. O meu avô, por exemplo, contava da história da mandaguari, contava a história da guaraipo e de várias outras espécies que eu não recordo Mas mais. daí, quando você encontrou, como é que se identificou? Essa é a guaraipo, essa é a mandaçaia. Na verdade é assim, eu fui conhecendo pessoas que criam, né, criadores, que são os meliponicultores, que apicultores mexem com abelha de ferrão e meliponicultores mexem com abelha sem ferrão. E a gente foi conversando e eles já têm, né, um plantel grande de venda. Tem o maior produtor do Paraná, ele está em Prudentópolis, é um dos maiores do Brasil. Ele tem aproximadamente 4.000 colmeias hoje. Então ele tem muitas e muitas espécies e a gente foi conhecendo e acabamos negociando famílias e tal e produzindo hoje. Muito legal. O pessoal tá falando aqui no chat aqui, parece que o Ronaldo tem muito hobby, muita coisa, né? Diz que ele pergunta para ele Daqui a pouco sobre... ele vai contar mais ainda. Olha só, pergunta para ele sobre o hobby de peixes, pergunta para ele sobre a marcenaria. Olha só, Marcenaria também? pergunta pra ele como é que tá os sapos. O pessoal não deixa barato, não. Vamos aí rapidamente citar o pessoal que está conosco aqui. O pessoal que tá conosco aqui participando, o Luiz Guilherme Lopes, o Imenes Etecheski, né? O teu filho meu tá aqui filho. também Opa, participando. legal. Olha só que Muito legal. legal. O Romário, que já falou aqui com a gente. A Adelaide Alves, parabéns, Antônio Carlos, pela estreia do podcast. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado. O Matheus Henrique Neves deixando uma pergunta aqui, ó. Boa noite, voltando à tecnologia, né? Como funciona para levar a fibra de uma cidade até outra? Por exemplo, a Infobit atende várias cidades, né? E a fibra a cabo, então, esse cabo sai daqui do Palmital e vai para Santa Maria, vai para Turvo, como é que funciona assim? Então, tem várias formas de você interligar uma cidade a outra. Você pode lançar cabo próprio, ou você pode locar um cabo já de uma operadora que já fez esse trabalho. E uma tecnologia geralmente utilizada de uma cidade a outra é chamada DWM. Por quê? Porque ela joga mais potência no cabo da ponta A a B. Ela não tem intermediários. Eu não consigo
atorar o cabo no meio do caminho e ligar um cliente, não é possível. Esse cabo ele responde de Palmital a Santa Maria, que é o caso que hoje, por exemplo, um exemplo hoje nosso, de Palmital a Turvo, de Palmital a Santa Maria. Acenda uma ponta aqui e acenda outra ponta lá. E só se comunica essas duas. Eu não consigo cortar esse cabo e ramificar para clientes de forma alguma, porque essa tecnologia ela precisa de bastante do cabo dedicado para que ela consiga transmitir bastante banda. Ou seja, fazer uma emenda, por exemplo, na fibra é difícil. Digamos assim, ó, aqui no estúdio chega fibra, né? Nós temos um cabo físico que chega aqui. De repente passa um caminhão e arrebenta o cabo. Então, a fibra, ela é o seguinte, a fibra ótica, você vê o cabo na rua, um cabo grosso, mas esse cabo grosso é mais proteção do que a fibra em si, porque a fibra mesmo, ela é na grossura de um fio de cabelo. Então imagina você pegar na mão um fio de cabelo teu, pode tirar da cabeça e comparar na luz, aquilo ali é a fibra, só que nessa grossura ela ainda está com capa, ainda ela está revestida com a capa. Aí se você pegar e remover com a unha, você consegue remover a capa dela. Aí sim, você vai olhar, ficou na grossura da ponta de uma agulha. Você vai olhar contra o espelho, você vai ver que é bem fininho. Inclusive tem que tomar cuidado porque ela pode entrar na tua mão. Ela é afiada, ela é muito fininha. Essa é a fibra. Essa é a fibra. Aí essa fibra que é feita de vidro, aí que tá, não é por ali que transmite a luz. Ela é ocada por dentro, ela tem um furinho. E esse furinho, a luz trafega dentro dela. Por isso que ela não pode ter dobraduras, você não pode curvar ela mais que 45 graus, porque daí a luz vai bater e voltar, vai atenuar o sinal e vai morrer a outra ponta. Então a fibra até 60 graus você dobra, menos que 60 graus pode dar problema. Tá, mas isso não emenda então. Aí tá, aí entra uma outra tecnologia. Aconteceu um rompimento, o caminhão passou, rompeu a fibra, como que é feito? Você vai precisar descascar, fazer todo esse processo que eu citei agora, aí pegar fiozinho a fiozinho, você vai ter que limpar eles com material cirúrgico, de forma que não tenha bactéria, fungo nem poeira, vai na máquina, a máquina de fusão, ela alinha as duas ponteirinhas de vidro e ela solda por fora essas ponteirinhas de vidro aqui, ó, de forma que faça uma emenda perfeita para que a luz consiga passar de volta. Lembrando, a luz passa pelo interior, pelo furinho que tem dentro da fibra. Mas é um negócio cirúrgico mesmo, deve ser muito precisa. É uma máquina que faz, né? É uma máquina, é humanamente impossível. Não tem como você soldar um vidro, né? É só a máquina mesmo. Imagina só. Nosso amigo Luiz, gerente do Sicredi aqui de Palmital, está dizendo parabéns, Antônio Carlos, pela inovação do podcast. Valeu, meu amigo Luiz Iejiga, gerente do Sicredi de Palmital. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco também. Até o Matheus está deixando uma participação, o Matheus Matei aqui também, ele falando desse assunto da fibra ainda, né? É engraçado que mesmo com toda essa tecnologia acaba saindo mais barato do que quando era cobre, no caso, ou não, o cobre ainda é mais caro, como é que funciona? O que compensa mais hoje? É porque a fibra ela é mais barata, porque assim, se você tem um cabo hoje, ele baixou muito o preço, e você passou ele vai ramificar. Tipo, para cliente, você passa um cabo de 72 vias, você não tem só 72 clientes, porque você, na ponta dele, você emenda de 1 para 2, de 2 para 8, de 1 para 16 e vai ramificando. Nossa. E daí você consegue atender muita gente, isso se torna barato. E outra coisa é a manutenção. Um cabo de cobre oxidava, um cabo de cobre, vamos pegar a telefonia, né? Você tem um telefone fixo em casa, você pega ele, tira do gancho, tá aquele chiado. Por quê? Aquele chiado, ou é emenda, ou é oxidação no cabo, que cria aqueles inabres. A fibra não tem esse problema. Outra coisa, um cabo de cobre dá um raio, atinge ele, derrete ele, já era. A fibra não sofre com raio. Ela é inerte, porque ela trafega só luz. Você falou ali a respeito do cabo da fibra, né? Você está lá em Santa Maria e Palmital, você só consegue uma comunicação entre uma ponta do cabo e outra, você não pode cortar no meio e servir um cliente, por exemplo. Como se leva uma fibra de um país para outro, considerando o oceano? Nesse caso, é lançado cabos pelo oceano, né? São cabos mais grossos, que inclusive são revestidos de aço, para que um tubarão... os tubarões inclusive gostam de brincar, mas eles não consigam romper esse cabo, e esses cabos são soltos de navio pelo oceano, desce no fundo, interligando de uma ponta na outra. Aí sim, são utilizados lasers muito potentes de um lado e de outro,
que também com a tecnologia DWM, para que consiga trafegar altíssimas quantidades de dados por esses cabos. E um detalhe, a luz é tão forte desses cabos, tão forte, que se você atorar um fiozinho desse e você setar ele no chão, tiver um papel, um arbusto, ele vai atorar, ele queima. Se você olhar, você vai ficar cego na hora. Ele vai atorar totalmente a tua visão, porque a luz é muito forte. Imagina só. Tem que ser potente, né? Pois é, nós estamos aqui, por exemplo, no estúdio, Ronaldo, temos aí a iluminação aqui para falarmos, a iluminação do ambiente, do estúdio e tal. E normalmente existem aí diversas matérias-primas da energia elétrica, né? Nós trabalhamos no Brasil principalmente com a água nas hidrelétricas. E a matéria-prima da internet? A matéria é que a internet é assim, ela não tem um dono e ela não tem nada fixo. Porque o Antônio Carlos criou um site e ele está aqui em Palmital, e esse site está servindo o mundo. Em contrapartida, nós estamos acessando o Google, que está lá nos Estados Unidos. Ou seja, elas são multipontos, são multipessoas, multiempresas que foram criando essa rede. É uma rede que ela não tem dono, não tem domínio, e você vai criando, e conforme vai criando, vai crescendo, e você vai tendo mais acesso, e mais acesso, e mais acesso. E existe uma tecnologia inteligente por trás disso, que são os roteadores, que são onde determinam os caminhos. Eu quero o Google. Aí bate lá, porque a nível de máquina, ela não entende o que é Google. Ela entende números, somente números. Chegou lá, pergunta cadê o Google, vai dizer, roteador tal, bateu lá o roteador, o caminho é esse, tantos saltos aqui. E é bem... Você vê que a gente pensa que ela é tão fácil, né? Tão simples. Você aperta um botão ali, já abre, vai direto pro Google, vai direto pro outro site. Mas tem um caminho que ele segue, né? Tem ainda um físico que ele vai, né? Pra chegar lá. Você precisa ter uma conexão física, porque se você não tiver a conexão física do ponto A ao B, você vai morrer no meio do caminho. E a parte interessante dessa conexão física, que são esses roteadores, o que acontece? Você vai acessar... Vamos criar uma coisa simples para as pessoas tentar imaginar isso. Tá. Imagina que eu estou em Palmital e quero acessar Curitiba. Então, eu sou de Palmital, vou acessar o site de Curitiba. Nós temos a rodovia, nós sabemos a rodovia que vai daqui para Curitiba. Exatamente. Então, você sai daqui e vai. Se essa rodovia está interrompida, você não consegue seguir o barco. Você chegou ali, o teu carro vai parar, diz, vou ter que voltar para casa porque ela está interrompida. Os roteadores, eles fazem o seguinte, você chegou no roteador, teve um rompimento de cabo, ele conversa com outro roteador. Mas o outro é mais longe, vou ter que dar a volta lá por Londrina. Não tem problema, ele te joga por Londrina e você continua chegando em Curitiba sem deixar de acessar o que você queria. Ele consegue fazer essa troca simultânea sem que você perceba. Legal, né? Porque a gente tem fica um pensamento meio abstrato, assim, né? Tipo, você clica ali, chega, entra no site e tal, é tudo muito rápido. Mas se você parar para pensar, tem o caminho físico que está seguindo a informação, os dados, né? E a gente não para pensar nisso, né? Como que é interessante, como é que chegou nesse nível, né? É isso aí, né? E o Antônio Carlos quer falar alguma coisa? Ronaldo, se há pouco tempo atrás, vamos colocar há pouco tempo, porque na realidade não faz assim tanto tempo mesmo, você configurou a primeira internet aqui de Palmital. Depois veio a discada, depois avançou, etc e tal. Já falamos a respeito da fibra, falamos a respeito dos cabos que passam pelo oceano, passam por todos os lugares e chegam nas casas das pessoas. Hoje, como empresário de tecnologia da área, como que você visualiza o futuro dessa tecnologia? Aonde que nós vamos chegar? Eu imagino o seguinte, que a conectividade ela vai melhorar muito, porque a capacidade dos cabos ópticos, ela não é conhecida hoje. A última transmissão que foi feita, se eu não me engano, chegou a 3,6 terabits por segundo no único cabo. Ou seja, o cabo não precisa trocar, você troca o aparelho da ponta A e da ponta B e a velocidade aumenta exponencialmente. Então a fibra não se conhece ainda qual que é o máximo do poder de transmissão dela. O que se conhece é a limitação dos aparelhos que estão ligados nela. Trocou os aparelhos, ela aumenta a transmissão. Roteadores. Nós tínhamos em nossas casas há pouco tempo um roteadorzinho com uma anteninha que dava uma velocidade muito baixa. Hoje nós já temos roteadores com 5 antenas. Hoje nós já temos roteador de forma que você vai poder interligar muito mais coisas. Nós temos o IPv4,
né? Que são quatro conjuntos de números. Por exemplo, 92.68.0.30 é o IP do teu computador, isso é um IPv4. Esse, no caso, é um IP local. Mas ele chegou a uma limitação. E hoje nós temos o IPv6, que veio para resolver essa limitação. Você diz, mas o que tem a ver o IP com a internet? Ocorre que na internet é tudo IP, porque são endereços. Tá, mas se acabou o IPv4, como é que você consegue entregar a internet? Você não tem mais IPv4. Hoje ninguém mais tem como comprar IPv4. É tipo a placa de um carro, então, assim. Tipo, acaba o número daí... Seria o número da tua casa, mais ou menos isso. O número da tua casa. Para identificar. Exatamente. E pode ser a placa do carro também. Mas daí o que acontece? Acabou o IPv4, como que é feito hoje? Hoje você pega um IPv4 e atribui lá 65 mil portas. E cada porta é um dispositivo. Então bate naquele IP, tal porta é aquele. Mas ele tem todo esse trabalho para ficar direcionando quem que está atrás daquele IP. E com o IPv6 é o contrário. Por exemplo, a nível de Infobit, a gente vai disponibilizar para o usuário agora, já estamos disponibilizando, 65 quintilhões de IP por usuário. Nossa, não dá nem para imaginar esse número, né? Por usuário. É a maior... A quantidade de IP que eu vou entregar para um usuário é maior do que toda a quantidade de IPv4 existente no mundo. Nossa. E eu vou dar esse IP para o usuário. Você diz, puxa vida, o que eu vou fazer? Tá, mas o que você tem que pensar? Hoje, você só tem o celular, o computador, algumas coisas nesse sentido. Mas amanhã, a tua geladeira vai pegar um IP. O teu cachorro vai ter uma coleira rastreável por IP. O teu gato, a mesma coisa. É a internet das coisas. A internet das coisas, que é chamada IoT, né? IoT, que traduzindo na internet das coisas. E com o IPv6 vai ser possível isso. A conectividade de todas as coisas. Se você quiser colocar uma demarcação lá na tua grama da tua casa, você pode. O fazendeiro vai poder colocar um chip em cada cabeça de gado, em cada orelha do boi, e através da tecnologia ele vai saber onde é que o boi está, se ele comeu, se não comeu, se está com febre, se não está com febre. Isso em tempo real. E isso é para já também? Já está sendo fabricado, já está sendo usado, tanto que nós já vamos estar disponibilizando para o usuário. Claro que ainda não é utilizado, porque a utilização ela é tão transparente para o usuário que o IPv4 você tem que configurar. E o IPv6 ele atribui sozinho. Você liga o teu equipamento, ele já pega e já usa. Ele é tudo automático. Então ele é tão automático que as pessoas nem sabem que ele existe. É só uma informação assim para ver quanto que é grandiosa a coisa e que amanhã depois o usuário vai poder demarcar cada pé de grama da casa que vai ter como acessar ele. Aqui em nível de Palmital chega quando? Eu já tenho, o Infobit já está entregando. Ele comendo. Então, essa internet das coisas é muito interessante, né? Olha só, o pessoal participando aqui. Bastante pergunta aqui, pessoal participando bastante. Falando aqui, o Lucas Nascimento, é possível que venha uma tecnologia mais avançada que a fibra ótica? E também aqui uma pergunta que agrega também nessa, do Lucas Samuel, perguntando sobre o conhecimento dele em relação ao desenvolvimento de sistemas, tendo em vista também que os softwares evoluíram junto com esse hardware, né? Então, como que vai ser assim essa tecnologia? Você acha que vai vir uma coisa mais avançada que a fibra ótica agora? Qual que é o próximo passo? E sobre o teu conhecimento em desenvolvimento de sistemas aí que o pessoal está perguntando. Tá. Falando da fibra, eu não vejo assim como concorrentes. A fibra ótica, ela, como eu disse, eu não creio que ela vai ser descontinuada. Pelo contrário, ela vai cada vez mais ser utilizada. Cada vez mais, até pela limitação dela, que ela não tem uma limitação conhecida. Ocorre que nós temos dois lados. Como é que você vai jogar o sinal dentro da tua casa com fibra? Ele vai chegar por fibra. Mas dentro da tua casa você precisa ter um Wi-Fi, que a gente conhece. Então as conexões sem fio, os rádios, também estão evoluindo. São duas coisas distintas. A fibra vai interligar o provedor à casa, o provedor à empresa. Mas dentro da empresa, dentro da casa, você vai ter outras conexões que serão sem fios. Daqui a pouco o teu computador não vai ter fio. O teu celular é um computador, ele tem fio? Não tem. Hoje o carregador do celular, já existe celular
que o carregador é sem fio. Exatamente. Então tudo caminha para ser sem fio. Mas para que isso seja possível, você não tem uma fibra ótica plugada aqui, você tem uma conexão sem fio. Então são duas evoluções, a fibra para chegar até você e o rádio, que é o Wi-Fi, tornar cada vez mais potente a distribuição para você. Se complementa. E é um complemento também de uma pergunta aqui, né, que o Leandro Ferreira estava fazendo aqui a respeito do 5G. E ele fala também aqui, ó, essa semana eu vi um vídeo entre 2 robôs no Facebook que criaram uma linguagem própria para se comunicar entre si. E ele fala dessa evolução do 5G e o futuro 6G. Você não acha que essa evolução acontecendo rápido demais, você não acha que é perigoso que esses robôs estando cada vez mais presentes em nossas vidas, através da internet das coisas e tudo mais, você não acha que é perigoso a parte da privacidade, a parte dos nossos dados estarem sendo expostos e também dos próprios robôs estarem sabendo aí, da inteligência artificial estarem sabendo muito da nossa vida? Tipo uma revolução das máquinas? Tipo uma revolução aí, ó. Mas também dos dados, né? Porque é muito comentado isso hoje em dia, né? Da nossa segurança, dos nossos dados que a gente fala aqui hoje, né? A gente comenta alguma coisa aqui e fala ali, eu quero comprar uma geladeira, tô precisando de uma geladeira, daqui a pouco você abre o Facebook ali, aparece uma propaganda da geladeira para você comprar, né? Você fala que tá precisando comprar alguma coisa, um celular, você abre o Google ali e aparece uma propaganda de celular, né? Se você pesquisa um paletó, amanhã tem vários amanhã sites no teu e-mail lá paletó. aparece um e-mail sobre paletó, né? Então, o que você acha dessa evolução dessa internet das coisas aí entrando na nossa casa? Principalmente nessa questão da privacidade, né? Como o William falou. Então, a questão da privacidade a gente vai responder com duas respostas. A primeira, que hoje no Brasil a gente tem, entrou em agosto, a lei LGPD entrou em operação, foi sancionada e já entrou já está válida em vigor, exatamente. Já está válida desde agosto desse ano a LGPD, que a LGPD é uma lei a qual vem justamente tentar proteger todos os cidadãos da exposição dos dados. Isso é uma realidade, digamos, respondendo sobre lei. Agora, respondendo sobre tua privacidade, pega e joga teu nome no Google. Veja quanta coisa o Google sabe sobre você. Entendeu? Então, privacidade, eu respondo que não tem mais privacidade. Porque se você jogar no Google, qualquer pessoa que digita teu nome vai saber tua foto, teu endereço, qual que é a distância da casa dele até tua, vai saber teu telefone. Porque hoje os dados eles não são mais... se você usou a internet, você não tem mais privacidade. Você acaba expondo a tua vida. A menos que você nunca publique nada, nunca tenha uma rede social. Aí sim, aí você não tem teus dados expostos na rede. Porque com a LGPD, por exemplo, você que é um cliente da Infobit, nós vamos proteger seus dados somente dentro da Infobit. Nós não vamos jogar para a internet, ou seja, não será possível achar você sendo cliente da Infobit só porque contratou um sinal da Infobit. Nós vamos te proteger. Mas se você tem uma rede social, a rede social automaticamente te joga para o Google e você vai estar com os dados expostos. Então a exposição da pessoa depende de muito o que ela expõe para as outras pessoas, o que ela coloca na rede. Colocou na rede, é público, e pior, não tem como tirar. Porque se você colocar uma foto, vou lá apagar minha foto. Mas Já quantas pessoas já baixou? Quantas pessoas já salvou? Você não vai saber. Não existe como saber. E o Marco Civil da internet agora, que foi votado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, você acha que, considerando essa evolução da internet aí, mesmo as leis que em determinados momentos são até meio restritivas, vão conseguir frear alguma coisa ou não freia? É sim e não. Por que é sim e não? Porque o Facebook ele pode dizer para você o seguinte: você quer usar o Facebook? Você diz que quer. Então você tem que autorizar eu usar teu nome, teu endereço, teu CPF e teu dado de nascimento. Aí você diz sim, usa o Facebook. Não, não usa. Mas se você disse sim, você autorizou ele a usar teus dados. Concordou, né? Não tem. Entendeu? Então a lei protege e não protege. Vai depender de você, onde é que você está colocando e o que você está expondo. Eu coloco tudo onde é que eu tô com meus amigos, tirando foto, tomando cerveja, tal. Todo mundo vai saber, está exposto. Isso é a privacidade tua que você expôs. Mas se eu nunca coloquei uma foto, eu nunca coloquei, ninguém vai saber. A internet é isso. A privacidade é você que vai fazer. Mesmo que a lei te proteja, etc e tal, mas a partir do momento que você acessou um Instagram, um Facebook, pode ver que ninguém lê.
Mas se ler os termos, que são enormes, vão estar dizendo, estou concordando e aceitando que meus dados vão ficar expostos à rede. Simples assim. A gente nunca lê os termos lá, né? Pode ter escrito qualquer coisa. Essa semana, não lembro se essa semana, na semana passada, a Eliane Neves, psicóloga, né, que eu acho muito bacana uns comentários que ela faz aqui no nosso programa, na Nova FM, e ela comentou, né, sobre isso. Comentou. Às vezes a pessoa faz uma série de postagens lá nas redes sociais e posta lá, eu não gosto de tal coisa, ou eu gosto de tal coisa, eu levanto tarde, eu levanto cedo, não gosto daquele tipo de serviço ou daquele outro. E daí lá no currículo da pessoa, a pessoa de repente coloca outra coisa e vai e apresenta para uma determinada empresa. E o gerente de RH daquela empresa vai lá, consulta na rede social da pessoa e confronta o que ela colocou no currículo lá e o que está na rede social. E às vezes a rede social é que determina o perfil daquele possível candidato a uma determinada vaga. Eu diria que não é às vezes, eu diria que o teu perfil público é que determina, determina quem você é, infelizmente. Você pode ser uma pessoa mais reservada, você pode ser uma pessoa muito diferente daquilo que você postou, mas pelas tuas postagens, pelo teu comportamento na rede, as pessoas vão te tratar daquela forma. O pessoal está participando bastante aqui, olha só. Thiago Ferreira deixando boa noite a todos, muita Meu gente filho, lá em Rebouças, né, ouvindo. Um abraço, lá em Thiago. Rebouças, valeu, lá no sul do Paraná, um abraço para você. O Eloy lá do Turvo também, do blog do Eloy também, deixando seu comentário aqui com a gente, participando. Valeu, Eloy, um abração. Isabela Brandalize também, deixando seu joinha aí, gostando bastante da live. O João Canais também sempre conosco, olha só que legal. Quem mais aqui participando? Muita gente participando. Noeli, Aparecida Ferreira, o Chac, saudade do meu grande amigo Ronaldo, muito inteligente, parabéns, né? Também aqui o Guilherme Machula deixando boa noite. E a Noeli lá de Rio Negrinho, Santa Catarina também comentando aqui. Renato Pereira de Oliveira, boa noite, deixando joinha também. Então assim, muita participação, o pessoal participa aí que daqui a pouco vai ter o sorteio da pizza aí, para quem compartilhou, para quem curtiu a nossa publicação de divulgação lá na página. E... Nossa, como a hora passa, nós já estamos aqui há mais de uma hora. Passa voando. Pois daqui a pouco a gente tem que encerrar e tal, mas está tão gostoso esse bate-papo. O Imenes perguntou ali a respeito do mel, né? Falou mel mais gostoso do mundo. Né? Viu? Mas teve alguém que falou de sapos também. O que tem a ver uma coisa com a outra? Acontece que um dia tinha um sapo na frente da empresa, eu fui lá e peguei ele. Mas vai pegar, eu falei, não, eu tô pegando, vou salvar ele, fica aí um carrapato por cima. E peguei, levei e soltei. Tem uma fonte d'água lá com os peixes e ele ficou de boa. E um ambiente lá com plantas. E ele ficou lá e vive até hoje. Agora já não é um, acho que já tem 3 lá, vivendo bem tranquilo lá. E não se comunicou, né, com os outros quero essa vida boa pra mim também. Ele chamou de certo os outros vieram lá. Mas por falar em água, por falar em fonte e tal, você trabalha com cisterna também? Sim, Antônio, hoje é uma necessidade, já saiu de um privilégio para uma necessidade para todo mundo, né? Cada vez mais a água está mais escassa, os recursos naturais estão sendo destruídos, isso é uma realidade que não vamos discutir aqui, mas é uma verdade que estamos vivendo. Exatamente. E cada vez chove menos. O que acontece? Na empresa a gente tem vários veículos, a gente tem várias calçadas e infelizmente ou felizmente a gente tem que estar lavando o tempo inteiro. Não tem como você ter um ambiente sujo e com isso consome muita água. Então hoje a gente está ativando, vai entrar em operação essa semana a nossa cisterna com mais de 50 mil litros de armazenamento. Então a gente vai armazenar já temos ativo hoje já mais de 20 mil e vai ativar mais uma de 30 mil para a gente passar de 50 mil litros de água armazenado para lavar um carro, para lavar a calçada. Eu tenho uma horta orgânica nas horas de folga, tenho a minha salada, eu mesmo planto, então eu tenho lá meu plantiozinho, eu uso para irrigar. Essa fonte ela precisa de água, então essa água a gente repõe com a água da chuva, não é usado a água da rua por causa do cloro. Então eu tenho que ter essa necessidade. As abelhas sem ferrão não podem consumir água com cloro porque faz mal para elas. Elas precisam ter água perto para poder viver e tem que ser água sem cloro. Então a gente acaba ajudando a natureza dessa forma e essa água ela não acaba escorrendo de uma vez só, porque a gente coleta aí são mais de 50 mil litros coletados e a gente vai usando no dia a dia e devolvendo para a natureza no dia a dia.
Que bacana, olha, o Ronaldo falando aqui a respeito à água, né? Através dessas reportagens da vida que a gente faz por aí com diversos profissionais, né, em programas de rádio e tal, ele estava falando e eu estava lembrando aqui. Eu não lembro exatamente os números, né? Mas é mais ou menos assim, o nosso planeta, 70% da superfície é coberto por água, né? Desses 70%, 97 ponto alguma coisa é água salgada, né? 2,5 parece-me, que é a água potável. Mas desses 2,5, só 0,3 são águas de rios e lagos. Os demais estão aí nas geleiras, são subterrâneos e tal. Então a importância que tem de quem tem a consciência de uma preservação como essa, né? Isso aí é muito legal e precisa que mais pessoas façam, né? Mais empresários atribuam, mais pessoas aí que também grandes fazendeiros também né, nisso, né, e tal, porque é uma necessidade agora, não tem como ficar sem. Hoje lá na empresa, por exemplo, as descargas dos sanitários é tudo com água da cisterna, água da chuva. A gente não consome água tratada para descarga do sanitário. Mostra que a empresa tem um compromisso com o meio ambiente, né? Muita participação aqui. O pessoal que quiser deixar a sugestão também do próximo convidado, pode deixar a sugestão aí nos comentários. Já tem gente ali sugerindo, né? Acho que ficou uma pergunta, William, para trás da linguagem de programação. É verdade. Ele estava perguntando. Eu só quero agradecer ali o Lincoln, né? O Lincoln César Godoy, dizendo aqui, Ronaldo é responsável pelo avanço tecnológico na nossa região. Meus parabéns, grande empresário. Um abraço pro Lincoln Laranjal também. Fui eu que levei a primeira conexão na internet, tá? Que beleza, um abraço aí, Lincoln. Obrigado aí por estar assistindo a gente. O Mário Machado, lá da Comercial Ivaiporantes. Parabéns, Antônio Carlos, William, estou adorando a conversa. Valeu, então, um abraço para o Mário Machado, da Comercial Ivaiporã, né? O Carlos Silvério também está conosco, né? Está conosco também, deixando boa noite ali, participando também do nosso chat. O Johannes Fermino aí, perguntando novamente da marcenaria, olha só. Ficou a marcenaria também. A marcenaria pra trás aí, ó. Marcenaria aí, que história é essa de marcenaria? Você é marceneiro agora? Daqui a pouco você fala aí da linguagem de computador. Vamos deixar a tecnologia para depois. Tá bem. Então, é que nessa época que eu comecei a aprender sobre computador, na época eu trabalhava na marcenaria. Eu sou marceneiro, na verdade. E ocorre que agora, quando eu comecei a trabalhar com as abelhas sem ferrão, não é só estudar a abelha. Cada abelha, cada tipo de abelha, ela precisa de um tipo de caixa. E existem padrões já estudados, padrão ímpar, ou caixa Maria. Cada abelha tem um tipo. E você precisa estudar. Só que daí você bate na porta do marceneiro, o marceneiro não conhece essas medidas e não sabe fazer. Não é que não sabe, mas você tem que sentar, ficar ensinando, e muitos não têm o tempo para parar, para destinar, para aprender a fazer uma caixinha de abelha. Até porque não está ali no dia a dia, né, cara? Sim, porque ele é acostumado a fazer uma carroceria, ele é acostumado a fazer um armário, é acostumado a fazer um móvel planejado, mas ele nunca parou para fazer esse tipo de coisa. E com a marcenaria, agora a gente consegue fazer as caixinhas seguindo todas as medidas que, como eu havia comentado anteriormente, a caixinha no padrão, você pode abrir, você pode inspecionar o enxame, você pode coletar o mel, você consegue fazer um manejo das abelhas sem ferrão. Muitas famílias você consegue dividir, de uma família fazer duas, existe toda uma técnica, e essas caixas obedecem essas técnicas de tamanho, o tamanho que vai ficar confortável para a família, que não vai ficar frio, que não vai ficar quente, e que vai permitir esse manejo. E a marcenaria acaba sendo um hobby nas minhas horas de folga, sabe? Mas a profissão que era lá do início está servindo agora. Né? Com certeza. É o princípio. A gente estava no princípio da natureza e voltamos para a natureza. Fui marceneiro e hoje relembro os passos. E sim, daí hoje eu vou lá, a gente faz as próprias caixas de abelha e até para facilitar o próprio manejo dos enxames. Também que tá tudo interligado, né? Você vai ver que tá tudo interligado ali, né? Exatamente. Ele foi daí do meio ambiente, da marcenaria que ele trouxe lá de trás. Olha que legal essa história muito bacana que interliga tudo, né? Tá, e tem mais um comentário. Meu netinho de 2 anos, ele chegou domingo, falou: vô, eu quero ver a abelha. Falei: vamos ver a abelha então. Cheguei e mostrei como é. Não, vô, eu quero ver
Abre, vô, quero ver dentro. Dentro. Aí eu tive que abrir a colmeia para ele ver as abelhas, porque elas não mordem, né? São sem ferrão, não tem problema. Aí ele olhou as abelhas e falou, vô, tá fazendo mel, né? Falei, tá fazendo mel. Ele tem 2 aninhos. Se vê, isso aí não tem preço, né? Por falar interligado lá, voltando na pergunta do sistema lá então. Então, vamos lá, tudo interligado. Tá lá. A pergunta do Samuel. Então, ele perguntou, só para recapitular aqui, ele perguntou como que a linguagem de programação está evoluindo e tal, e como que tá o teu conhecimento nessa parte de desenvolvimento, porque ele é programador, ele quer saber como que é o seu desenvolvimento de sistemas, como que funciona, vocês atendem ali na Infobit, quem como está perguntando? É o Samuel Neves. Samuel Neves, é o seguinte, eu programei muito pouquinho em Basic, comecei a mexer em COBOL, aí já fui para Clipper. Em Clipper eu tenho alguns sistemas rodando até hoje. E depois do Clipper comecei no Delphi. E depois a nível de internet eu peguei no HTML, peguei no PHP. Só que hoje, na data de hoje, eu programo basicamente Linux. Alguns comandos de comunicação de uma máquina para outra, de um microtik para um Linux, de um Linux para um microtik, mas as linguagens de programação mesmo, hoje a gente já tem equipe que trabalha para nós, são todos de fora, não tem nenhum de Palmital, porque para mim, apesar de tirar um tempinho para abelha, um tempinho para o peixe, um tempinho para a marcenaria, mas eu não consigo mais tirar o meu foco, sentar ali e tratar de uma linguagem de programação. Isso é totalmente impossível, a menos que abandone todo o resto do trabalho. Eu consigo sim, olha, precisamos fazer a máquina A conversar com a B. Eu crio essa linguagem, criamos esses comandos, passo para os programadores que eles não entendem desse maquinário e com esses comandos eles conseguem criar um sistema que vai, a partir de um clique de mouse, fazer essa comunicação. Isso eu faço ainda. Maravilha. William, eu ia falar assim para você, estou acompanhando aqui no monitor e pensei assim, a hora que baixar os nossos acessos aqui, nós encerramos a entrevista. Não baixa, está só subindo. Nós vamos precisar encerrar assim mesmo. Né? Estamos a 1 hora e pouco, né? Mas não está baixando. O pessoal realmente gostou. Algo que deu certo. Inclusive, o pessoal vai mandando a sugestão aí do próximo convidado também. Vão participando, vão deixando a sugestão. Quem você quer ver aqui na conversa no nosso podcast? O seu podcast, o Pode Falar, tá? Deixa o seu comentário, manda mensagem pra gente também. Nos programas do meio-dia também vamos estar comentando, né? Exatamente. Quem será o próximo convidado. E pode esperar que vai ter mais programa aí pela frente. Vamos ver se a gente faz no mesmo horário, a gente faz em outro horário. Depende do convidado, né? Exatamente, depende da agenda do convidado, depende também da nossa agenda aqui do estúdio, né? O podcast é assim, não tem um compromisso de dia, de horário, né? Ele tem esse compromisso aí desse bate-papo descontraído para que as pessoas conheçam realmente sobre o nosso convidado, como é o que está acontecendo aqui com o Ronaldo. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estão nesse momento assistindo, as pessoas que depois vão assistir, não tinham conhecimento, né, de tantas funções, de tantas atividades, dessa vida e do jeito que o Ronaldo contou. A gente nem imagina, né? Você viu que ele foi da tecnologia para a abelha sem ferrão, para a preservação da natureza, para a cisterna, para a preservação de água, para os animais e tal, com a mesma desenvoltura. Propriedade. Né? Exatamente. E é só o podcast que traz isso, né? É o podcast que traz isso. Se fizesse uma entrevista aqui, ia ficar muito engessado, né? Tem mais um detalhe. Hoje a gente também está investindo bastante em painel solar. Hoje, basicamente, 30% da nossa infraestrutura de torre já tem autoalimentação. Nós não utilizamos energia elétrica. É tudo a partir do sol também. E, inclusive, as cisternas, o sistema de bombeamento de água, nós montamos todo solar. Ou seja, nós usamos todo de Deus. Deus nos dá o sol bombeia a água e a água vem da chuva e nós utilizamos. Nós não temos custo elétrico, hidráulico, nada para estar movimentando essa água e estar utilizando. É tudo através da luz do sol. Nós mesmos criamos o sistema, montamos e está em operação. Maravilha. Só que legal. Como é que é o Ronaldo Família? Vou comentar uma última coisa de uma abelha, que é uma curiosidade que acho que o pessoal não sabe. Se no inverno você achar uma abelhinha caída no chão e você pegar e pôr na mão e aquecer, ela vai levantar voo.
Por que acontece isso? Porque quando ela está muito fria, ela tem cãibra das asas e ela cai. E se você aquecer, ela voa. Isso, se for sem ferrão, né? Senão ela vai te morder. eu faço isso até com ferrão, mas há quem tenha medo. Há quem tenha medo. E o interessante é que o meu netinho, já comentei dele agora de pouco, o meu filhão também tá participando aí, o Imenes. O meu netinho, ele chega, ele já anda lá onde tem as abelhas, já anda olhando no chão. Abelha no chão, abelha no chão. Porque se tiver alguma abelha no chão, ou sentado ou caído, ele quer que eu pegue, porque ele de certo já viu eu pegar alguma. Exatamente. E você vê uma consciência, que é uma coisa que você não ensina no papel. Então o frio da cãibra nas asas. Nas asas, e elas acabam caindo. Olha só. Eu não sabia dessa. Qualquer temperatura abaixo de 17 graus, elas já têm dificuldade para trabalhar. Agora no inverno, por exemplo, teve muita gente aí que teve mortandade de peixe nos abelhas açudes, também. né? E abelhas também. E teve, eu não sei se foi no ano passado, não houve produção de mel, né? Sim. Teve um problema bem grande também, morreu bastante abelhas. Questão climática, né? Não é só a questão climática, existe a questão climática e o manejo, porque para você entender toda a abelha, mesmo a com ferrão, existe um manejo todo por trás dele, sabe? Se você só pegar uma caixa e deixar lá, pode ser que ela dê mel, pode ser que não. Porque a abelha ela não faz mel, a abelha busca néctar. Se não tem néctar, ela não tem mel. Se não tem pólen, não nasce bebezinho, não nasce abelhinha, porque é o pólen que vai fazer gerar o alimento larval que vai nascer abelhinha. Se não tem água perto, o que acontece? O melhor ar-condicionado do mundo é uma colmeia de abelha. Ele vai estar sempre numa temperatura, sempre. Se tu abrir a caixa de abelha e pôr a mão, sempre é a mesma temperatura, no inverno, no verão, não importa. Mas daí como que eles fazem? No inverno, eles comem mel, por isso tem que ter muito mel dentro da colmeia, e eles correm na colmeia, para aquecer. Eles geram gás carbônico e aquecem a colmeia, fica naquela temperatura. Nossa. E no verão, eles precisam ter fonte de água perto. Aqueceu a colmeia, eles vão lá, pegam água, levam e batem as asas por dentro da colmeia, soltando a água, e a água vai resfriar a colmeia. Olha só. Como é que pode, né? Olha que complexidade enorme de um bichinho que é tão pequenininho, né? Assim, como que é tão complexa a vida das abelhas e é tão, assim, como que pode, né? A gente fica pensando a perfeição da natureza, né? E olha o ensinamento que as abelhas dão para os humanos. Né? Onde que existe essa parceria, esse compartilhamento, essa vida em sociedade com tanta organização e disciplina como eles fazem. E é tudo... se você observar a natureza, você sentir ela, como que ela funciona, quanto mais eu estudo a natureza, mais facilita o meu dia a dia, porque mais eu busco informação lá que eu consigo aplicar na empresa, que eu consigo aplicar no dia a dia. Ronaldo, e se as abelhas forem extintas do planeta? 2 anos de vida nós temos. Pois é. A raça humana também vai se extinguir. Eu ouvi falar nisso daí. 2 anos. Porque acaba a polinização, né? Acaba a polinização e acaba... Porque não é só polinização. A abelha ela tem é mais complexo do que a gente imagina. Além da polinização, ela vai nas plantas coletar pólen, néctar e resina. E a resina ela estimula a planta a crescer, ela estimula a planta. Se não há estímulo, a planta declina. Se o pólen não é polinizado uma flor na outra, não vai gerar semente, vai acabar. E assim vai. Então ela é mais complexa do que a gente imagina, tá, olhando, tá? E uma coisa interessante de você ter hoje uma abelha sem ferrão na casa, que pode ter na cidade, que pode ter em qualquer lugar, desde que você entenda um pouquinho de manejo, e ela vai proporcionar mel, própolis. O meu filho, o Imenes, ele já tem um vidrinho de própolis, todo dia vai lá, pega, põe uma gota e toma. E isso é puro, é uma coisa de Deus, uma coisa da natureza. Com certeza. Nós temos uma ali na entrada do estúdio, né? E tem mais uma... Tem uma tem? Eu não vi ainda. Olha aí, o Antônio já aparece a caixinha daqui, ó. Tem que ver ela depois lá, que eu não vi. Parabéns, o Antônio já é um mini podicultor aí, ó. Já conheci mais uma aqui, ó. E sabe, Antônio, um assunto que é muito atual, que é a Covid-19, existe um estudo científico já publicado, não vou recordar a revista, mas já foi publicado, tem nos grupos lá. Quem consumiu própolis
de abelha sem ferrão e teve Covid, não teve problema no rim. Engraçado, né? Porque você associa o própolis a pulmão, a respiração. Exatamente. Sim, E de fato ele é muito bom para respiração pulmão. Mas você veja que é uma coisa que é muito distinta daquilo que você é acostumado. Quem consumiu própolis, teve Covid, não teve complicação no rim. Própolis e abelha sem ferrão. Isso. Como é que pode? Muito né? interessante que uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente, super interessante. E a mandaçaia, que é uma abelha brasileira muito bonita, que ela é listradinha de preto e amarela, e ela é abelha grande, igual a abelha com ferrão. Quem estiver nos ouvindo pode acessar no Google e pesquisa mandaçaia. Ela é considerada a abelha mais cheirosa do Brasil. Quando você abre a comer, ela tem um perfume muito, muito distinto. O própolis dela, só de você pegar dá vontade de comer. E pode comer puro, ele tira de lá e mastiga e come. Ele é muito perfumado, é muito cheiroso. Muito bacana. Cara. Eu percebi que eu acho que o Ronaldo gosta mais de abelhas do que de... Parece que ele gosta mais de abelha do que de internet, né? Exatamente. Meu, mas para finalizar aqui, como eu perguntei então, o Ronaldo, percebi que os filhos estão ali participando, o netinho participando, né? É muito família, Ronaldo. Sim, a gente a família ela participa de tudo na empresa. Como eu disse, até o netinho está lá vendo as abelhas, está lá. O meu filho é a estampa dos carros, é a estampa, aquela foto que tem lá, foi eu mesmo que tirei. Ele que é o nosso banner de frente, a nossa Exatamente. fachada é o meu filho. Inclusive o banner da Infobit lá no portal Antônio Carlos está ele lá. É o meu filho, é o Imenes. Então a gente é família desde o início e está todo mundo junto e participamos, e estamos lá na horta, estamos nas abelhas, estamos na marcenaria, e estamos na internet. E sim, Antônio, não é que eu gosto mais das abelhas, é que a gente se apaixona por algumas coisas. Assim como a gente acaba gostando muito da tecnologia, que é o que eu falei já no início da nossa entrevista, aqui do podcast. O que acontece? Quando o usuário precisava de 2 MB, nós levamos 2. Quando ele precisava de 10, a gente levou 10. Hoje nós estamos levando 100 MB para o usuário. O usuário nem sabe o que usar tanto, mas nós já temos os 100 MB para ele. Está lá disponível a um preço acessível. Ah, mas hoje o usuário precisa de entretenimento. Então que tal mais de 100 canais? Rádio, TV, rádios locais, regionais, televisão regional, televisão nacional. Então a gente está levando de graça mais esse conteúdo. Então a gente também é apaixonado, a gente também corre atrás da tecnologia para propiciar aquilo que o usuário precisa. Ah, mas eu sou um assinante Infobit, eu só vou usar a TV da Infobit se eu estiver conectado na internet da Infobit e no meu computador. Não, a TV da Infobit, se você é assinante Infobit, ela é de graça, são mais de 100 canais de rádio, TV. Detalhe, há 2 meses atrás nós tínhamos 40 canais, nós já passamos de 100. Eu lembro quando vocês começaram. Eram 42 canais. Hoje nós já passamos de 100. E não tem custo nenhum para o usuário, e ele não precisa usar só na rede da Infobit. Ele pode estar lá em Guarapuava, ele pode estar lá em Curitiba, está acompanhando uma sessão da Câmara. A Câmara de Vereadores transmite lá pela nossa plataforma. Ele pode estar assistindo uma televisão, pode estar assistindo um filme. A gente também traz esse entretenimento. Ele só precisa do link lá que vocês disponibilizam. Ele sendo assinante Infobit Fibra, ele pega com a gente, com a nossa central, uma senha, e essa senha ele pode usar no celular, no computador, no tablet, na televisão, onde ele quiser. Maravilha. Eu só queria ler aqui uma mensagem da Adelaide ali, ó. Adelaide Alves, ela diz assim: a abelha produz o que há de mais doce no mundo. Eclesiástico 11, versículo 3. Olha aí, ó. Até a Bíblia vem nos ensinar. Exatamente, é bíblico. Muito legal. E o pessoal participando bastante, né? O pessoal acompanhando também a nossa live, o nosso podcast. A Rosilda ali também deixando uma mensagem. Rosilda Maria Varela, né? Muito importante essa fala do Ronaldo. Ela estava falando sobre aquela parte do meio ambiente ali, da abelha e tudo mais. Também a Isabela Brandaliz deu uma sugestão aí, tem que começar a vender esse própolis, Ronaldo. Já está pensando na comercialização, no comércio já. Para os clientes? Para os clientes Infobit tem um bônus, né? Isso, disponibiliza a TV e um potinho próprio. Um potinho próprio, né? Você vai lá, você pega o pacote maior dele lá, 100 megas. Dependendo do tamanho do pacote, é o tamanho do pote. O tamanho do pó de própolis, né? Olha aí. O que você acha? Estamos dando sugestão para você na próxima promoção
coração aí. Haja abelha, eu vou ter que aumentar os enxames, hein? O pessoal acompanhando lá de Curitiba também, o Gabriel Alves deixando seu alô. O Romário perguntando aqui, ó, fazendo uma pergunta aqui pro Ronaldo, ó. Quem que o Ronaldo indicaria para o próximo podcast? Olha só, é difícil pensar, né? Na hora, assim. O Ronaldo... Quem que é? O Romário. O Romário deu uma sugestão aqui interessante, né? Para o convidado também deixar a sugestão para o próximo. Se você quiser, pode deixar a sugestão. Vamos pensar um pouco, né? A gente vai conversando, daqui a pouco a gente sugere alguém. Então tá bom. Vamos sortear a pizza, Antônio? Vamos lá. Vamos sortear a pizza então. Eu já puxei aqui, vou transmitir para vocês aqui Vou transmitir aqui na live também. Deixa eu só abrir a nossa captura aqui da janela. Opa, vamos aqui, lá. Já né? está lá agora. Olha só, o pessoal já está acompanhando. O pessoal já está acompanhando aí. Vamos sortear a pizza então. Olha só, já puxei a publicação aqui. Estão todos os nomes dos participantes que compartilharam, que marcaram seus amigos. Será aqui então o sorteio da pizza, né? Então, um vencedor apenas. Vamos confirmar aqui, vamos iniciar a nossa promoção, a nossa pizza. Vamos ver quem vai ganhar. Olha só, todos os nomes aqui de novo para a gente conferir. Vamos começar então. 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos lá. Elétrica Canarski, olha só. Elétrica Canarski. Participando aí. Ganhou a pizza, né? Quem tá lá cuidando desse perfil da Elétrica Canarski, quem está administrando, é uma empresa, né? Mas... Exatamente. Quem está administrando, vamos ver aqui se seguiu. Só que olha só, Antônio, marcou só uma pessoa, Antônio. Olha só, marcou só uma pessoa. Lá nas regras estava marcado que estava nas regras que devia ter duas marcações no comentário. Então a gente vai ter que realizar o sorteio novamente, porque esse sorteio tem que seguir as regras ao pé da letra, né? Vamos ter que fazer novamente aqui. Como marcou uma pessoa só, tem que marcar 2 pessoas no mesmo comentário, tá? Vamos fazer de novo aqui, tá? Vamos colocar aqui e vamos fazer de novo. O Neri ganhou a pizza, olha só. O Neri marcou 2 pessoas. Neri Tauan. O Neri Tauan ganhou a pizza. O Neri Tauan é teu funcionário, né? Por coincidência, é teu funcionário, né? Ô Neri, vai ficar me devendo uma pizza, cara. Poxa. Olha só. Aparece ali as pessoas que ele marcou? Aparece, Ele marcou o Flávio Mariotti e marcou o tio Will. Olha só, marcou o meu perfil lá também. Marcou 2 amigos, então já está valendo, né, Antônio? Ele curtiu também a nossa página. E vamos voltar aqui. Voltamos aqui, então. Isso. Logo entraremos em contato com ele. Já vamos mandar aí todos os... Vamos mandar para ele certinho. Vamos fazer o seguinte. Então o Portal Antônio Carlos está sorteando aí a pizza, né? Foi o Neri Tauan, o ganhador, tudo certinho lá como estava no regulamento. Beleza, maravilha. E vamos fazer o seguinte. O Portal Antônio Carlos está sorteando a pizza, né? E a pessoa que leva a pizza também leva 5 cupons aí da promoção Natal Premiado da Associação Comercial aqui de Palmital. Que concorre a vários prêmios. Inclusive tem prêmios lá de R$5.000, né? Que legal essa promoção da CIP, né? Que vem com vários comerciantes, que todos os comércios estão participando da cidade aí. E ganha também os 5 cupons aí, uma novidade aí que o Antônio Carlos trouxe pra gente também. Exatamente. Um extra, um bônus aí, ó. Olha só. Meu amigo Ronaldo, obrigado pela sua presença aqui, foi realmente um prazer, né, tê-lo aqui no primeiro podcast. Já estamos aí a 1h30 no ar e parece que o tempo passou voando por aqui, né? Poxa, já foi 1h30. 1h30. Bom, o podcast depois vai ter os cortes lá, né? Algumas partes aí do podcast serão postadas nas mídias sociais, no programa também, né, William? Uhum. Acompanha a gente através das redes sociais, acompanha os nossos programas aí que vai ao ar também ao meio-dia, todos os dias de semana. Nós vamos deixar aí todas as informações sobre o nosso próximo convidado. Você vai ficar sabendo através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, e terá mais sorteios também, né, Antônio? Claro, com certeza. Vai ter mais sorteios aí nos podcasts. A Eva está registrando aqui, né, em fotos, a nossa participação no primeiro podcast do município de Palmital. Uma realização do Portal Antônio Carlos, com apoio da Nova FM, com apoio do programa Antônio Carlos e de todos os nossos colaboradores e parceiros aqui de Palmital e da grande região. Foi um prazer recebê-lo, Ronaldo.
Eu que agradeço o convite. E valeu a experiência aqui, né? Hoje se valeu e até por participar do primeiro podcast, mais uma inovação tecnológica que estou... Mais uma marca aí na história. Mais um pioneirismo aqui na história. Com certeza. E você vai receber a foto aqui também para fazer parte lá da sua empresa, né, da sua história aí profissional, a participação aí no primeiro podcast de Palmital. Poxa, espero que eu tenha correspondido às expectativas de todo mundo. Com certeza. Com certeza, ficou muito legal, ficou muito bacana. Respondido principalmente as perguntas, né? Eu sou meio acanhadão para falar, mas espero ter conseguido responder a todos e ter tornado meio dinâmica a coisa aí. Com certeza, né? E a gente percebe isso pela participação dos nossos internautas, sempre mandando mensagem aqui, participando. William, a gente volta amanhã ao meio-dia no programa Antônio Carlos, e a semana que vem tem mais podcast, dias e horários a gente vai divulgando aqui pelas mídias e também pela rádio. Então valeu, pessoal, tudo de bom para vocês aí, muito obrigado por acompanhar até o final, o pessoal que ficou aí. Vamos ficar ligados aí que terá mais podcast pela frente, com mais convidados. Deixe lá nos comentários também a sugestão do próximo convidado, participem, tá bom? Que esse programa aqui é para vocês conhecerem as pessoas aqui da cidade, para vocês conversarem, para vocês deixarem sua pergunta, né, sua curiosidade. E essa participação é a parte mais importante do podcast, é você conhecer a pessoa que está aqui, você saber que a pessoa tem um lado, olha só, um cara tão ligado à tecnologia, a gente não imaginava que tinha tantos hobbies assim diferentes, né, do que a tecnologia. É uma coisa que a gente descobre somente no podcast. Não estava falando para o Antônio Carlos, uma entrevista jornalística não traz esse tipo de informação. Somente o podcast pode proporcionar isso. E essa é a ideia desse programa, essa é a ideia que a gente vem trazendo. Então conto com a participação de todos aí para a gente realizar esse projeto bacana e participem, tá bom? Eu quero fazer um registro aqui antes de encerrar. Eu estou usando um boné que eu ganhei aqui do meu amigo Cal Machado, do piloto Cal Machado, que é aqui de Palmital, empresário, mora em Curitiba. Ele sempre vem aqui, né, realiza o Natal Solidário, né, Natal Solidário que é realizado em parceria também com a irmã lá, a Cidade FM, a Nova FM, vários colaboradores. E o Cal Machado é apaixonado por Palmital, representa Palmital no Paraná, no Brasil e no mundo. Eu quero agradecer aí o presente, esse boné aqui oficial, né, do piloto Cal Machado, e também tem sugestões aí para que o Cal Machado participe do nosso podcast aqui futuramente, né, e a gente com certeza vai convidá-lo aí oportunamente. É uma ótima ideia, uma ótima pedida aí. Exatamente. Então, um abraço ao Cal Machado, né, que está acompanhando a gente aí, e agradeço aí a gentileza aí pelo presente, né, esse boné que eu estou usando hoje aqui. Valeu, então um abraço a todo o pessoal que está acompanhando, tá? Fiquem ligados no próximo episódio, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.